Queridos irmãos e irmãs, paz seja convosco. Hoje, vamos refletir sobre uma história de grande poder e sabedoria, uma história que nos fala do cuidado e da provisão de Deus mesmo nos momentos de maior desespero. A passagem de 2 Reis 4:1-7. Uma mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora veio o credor para levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudar-me? O que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas muitas vasilhas a todos os seus vizinhos. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Depois disso, ela foi embora e fechou-se em casa com seus filhos. E, enquanto eles lhe traziam as vasilhas, ela continuava derramando. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Não temos mais vasilhas. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A viúva estava em desespero. Aquela mulher, viúva e sem recursos, estava à beira de perder tudo. Seu marido, um servo fiel, havia falecido, e os credores estavam prontos para levar seus 2 filhos como pagamento de uma dívida. Imagine o desespero dessa mãe. Não havia ajuda por perto, não havia quem a socorresse. Mas, ao invés de se render ao desespero, ela fez a única coisa que poderia: ela clamou a Deus, buscando o auxílio de Eliseu, o profeta do Senhor. E aqui, amados, já encontramos a primeira lição. Quantos de nós, nos tempos atuais, também nos encontramos em situações que parecem sem solução? Quantas vezes sentimos que o peso das responsabilidades e dos problemas nos sufoca, e tudo o que vemos à nossa volta são portas fechadas? A crise econômica, os problemas familiares, o medo do futuro. Talvez você esteja, neste momento, enfrentando uma situação que parece impossível de resolver. Mas assim como aquela viúva, a resposta está em uma atitude: clamar ao Senhor. O que você tem em casa ainda? Quando uma mulher apresentou seu caso a Eliseu, ele perguntou: O que você tem em casa? A resposta dela foi simples: Não tenho nada, apenas uma vasilha de azeite. E o pouco azeite daquela viúva foi o suficiente para Deus operar o milagre. Nos dias de hoje, muitos de nós olhamos para a situação financeira, emocional ou espiritual como se tivéssemos pouco ou nada. Talvez você esteja em um trabalho que parece sem futuro. Talvez tenha apenas uma pequena habilidade ou um simples talento. Talvez você sinta que não tem recursos suficientes para lidar com seus desafios. Mas aqui está o ponto principal: Deus não precisa de muito para operar um grande milagre. A obediência à ordem do profeta foi essencial para ocorrer o milagre. Eliseu deu uma instrução que parecia absurda: ele pediu à viúva que saísse, e pedisse vasilhas emprestadas de seus vizinhos e começasse a enchê-las com aquele pouco azeite. E a mulher, sem questionar, obedeceu. Aqui está uma das maiores lições desta história: Deus age em resposta à nossa obediência e fé. Imagine uma cena: a mulher sai de casa, começa a pedir vasilhas a todos os seus vizinhos, sabendo que só tinha uma pequena quantidade de azeite. Isso é uma fé imensa. Irmãos, quantas vezes Deus nos pede para agir em fé? Quantas vezes Ele nos chama para dar passos que parecem irracionais aos olhos humanos? Hoje, Ele te chama a confiar, mesmo quando tudo parece ser o fim. Na atualidade, pode ser que Deus esteja te pedindo para dar um passo ousado em uma situação de escassez. Você pode iniciar um novo projeto,
mesmo sem recursos, pode ser restaurar um relacionamento que parece destruído, pode ser acreditar em uma cura quando a medicina já não oferece esperança. O que Deus pede de você hoje? Deus multiplica o pouco. O milagre acontece quando a mulher começa a derramar o azeite. Enquanto havia vasilhas, o azeite continuava a fluir. O pouco que ela tinha foi multiplicado até o limite da fé dela, ou seja, até onde havia vasilhas disponíveis. E aqui está o poder de Deus. Ele não se limita às nossas fraquezas ou deficiências. Ele apenas precisa de disponibilidade. Na nossa vida moderna, isso significa que Deus nos abençoa na medida da nossa fé e disposição. Irmãos, se Deus pode multiplicar o azeite de uma viúva, o que Ele pode fazer com a sua fé, com os seus sonhos e com a sua dedicação? Ele é o Deus da multiplicação, Ele é o Deus da provisão. Quando a viúva foi ao profeta, ele disse para vender o azeite, pagar suas dívidas e viver do que sobrasse. Deus não só resolveu o problema imediatamente da viúva, como também deu provisão para o futuro. Isso nos ensina algo poderoso: quando confiamos plenamente em Deus, Ele nos dá mais do que precisamos, Ele nos capacita a seguir adiante com segurança e paz. Hoje, muitos de nós vivemos com medo do futuro, medo de não ter o suficiente. Mas, irmãos, quando colocamos nossa confiança no Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades e ainda nos dá uma abundância que ultrapassa o que podemos imaginar. Então, qual é o azeite da sua vida? O que você tem nas mãos que parece pequeno demais? Entregue a Deus. Não importa o quanto seja limitado aos olhos humanos, nas mãos de Deus tudo pode ser multiplicado. Deus não mudou. Ele continua multiplicando o azeite. Abra seu coração e prepare-se para o milagre. Neste canal, oferecemos diariamente uma palavra de conforto e ânimo para fortalecer sua fé. E, se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe com todas aquelas pessoas que você ama e que você sabe que também precisam ter as vidas transformadas. Que Deus abençoe sua vida grandemente.